Capítulo 12. A viúva da patrulha da noite. O ar de Ashford, outrora impregnado com o perfume doce das flores de verão e o aroma de carne assada, transformara-se numa bruma metálica e pesada. Lady Maid Mormont, uma mulher cujo rosto era um mapa de invernos rigorosos e batalhas que a história não se daria ao trabalho de registrar, permanecia na extremidade da liça. Ela era uma figura dissonante naquele cenário de sedas e pavões. Enquanto as damas do sul vestiam cetim e rendas, Maid trazia consigo o frio do norte no sul. Ela vestia lã pesada, tingida de um cinza tão escuro quanto o mar da Ilha dos Ursos, e o cheiro que emanava de suas vestes não era de lavanda, mas de pinheiro, fumaça de turfa e o odor acre de couro curtido em óleo de foca. Para ela, o torneio de Ashford fora, desde o início, uma exibição de vaidade fútil, um jogo de crianças brincando com armas de homens. No entanto, o julgamento de Sete que se desenrolava diante de seus olhos era algo diferente. Era um eco do velho mundo, uma cerimônia onde o sangue era o único sacramento aceito pelos deuses, fossem eles os novos ou os antigos. Maid apertou o cabo de seu machado de guerra, que pendia em seu cinto, sentindo uma afinidade sombria com o gigante que lutava no centro da arena. Ela vira Dunk de longe e reconhecera nele a mesma força bruta e honesta que seus ancestrais possuíam. Ele não era um mestre da esgrima de salão, ele era um carvalho que se recusava a cair, mesmo sob o golpe de 7 machados. O campo de batalha tornou-se então o espetáculo de sangue. Maid não olhava para as cores das sobrevestes, ela narrava o julgamento através dos sentidos crus que a guerra lhe ensinara. O primeiro som foi o do choque inicial. Não um tilintar metálico, mas um estrondo surdo e visceral, como se 2 montanhas tivessem decidido colidir. O chão de Ashford tremeu sob o galope de 14 cavalos de guerra e o ar foi preenchido pelo relinchar aterrorizado dos animais, um som agudo que cortava a alma. Então vieram os sons que a multidão, em seu frenesi, mal conseguia distinguir, mas que Maid conhecia bem. O estalo seco e oco de ossos quebrando sob placas de aço, o barulho de madeira de freixo estilhaçando-se contra escudos de carvalho e o som úmido e borbulhante de homens tentando respirar através de pulmões perfurados. Ela viu o príncipe Baelor, o quebra-lanças, mover-se com uma graça letal, sua massa subindo e descendo como o martelo de um ferreiro divino. Mas seus olhos voltavam sempre para Dunk. O gigante estava no chão, lutando contra o príncipe Aerion. Era uma luta de lama e ódio. Ouviu o grito da multidão, um rugido animal que celebrava a violência enquanto a repudiava. Ela viu Dunk usar o seu peso, a sua fúria de plebeu, para arrastar o príncipe valiriano para a sujeira. O som do punho de Dunk atingindo o elmo de Aerion foi como um sino de ferro sendo golpeado por uma marreta. Clang, clang, clang. Era o som da justiça sendo extraída à força de um sistema que raramente a oferecia. Quando o sinal de cessar fogo foi dado, o silêncio que caiu sobre o campo não era uma liça, era um matadouro decorado com brasões. Maid Mormont não esperou pelas proclamações oficiais. Ela caminhou através da lama ensanguentada, ignorando os guardas que tentavam organizar a retirada dos feridos de alta estirpe. Ela buscava o gigante. Encontrou-o nos limites do campo, caído sob o ulmeiro onde tudo começara. Foi o início de o pós-guerra. Dunk estava exausto, sua armadura remendada agora amassada e manchada de um vermelho escuro que não pertencia à pintura de Tanselle. Ele respirava com dificuldade, cada suspiro sendo uma batalha contra a dor. Egg estava ao seu lado, o garoto parecendo pequeno e frágil diante da devastação. Maid ajoelhou-se na terra sem hesitar. Ela trazia consigo um odre de água e uma bacia de metal. «Fique quieto, gigante», ordenou ela, sua voz áspera como o vento do norte. Ela começou a limpar suas feridas. A água estava gelada, retirada de um poço profundo, e o choque térmico fez Dunk estremecer. Maid removeu os pedaços de metal que haviam se cravado em sua carne e limpou o corte profundo em sua testa.
Ela não usava palavras de conforto. No norte, o conforto era o silêncio de quem sabe que você vai sobreviver. Você lutou como um urso encurralado, murmurou ela, passando um pano úmido pelo rosto de Dunk, removendo a crosta de suor e terra. A Aerion Targaryen vai carregar as marcas dos seus punhos por mais tempo do que a honra dele vai durar. Dunk tentou sorrir, mas o gesto transformou-se numa careta de dor. O príncipe Baelor, ele venceu a luta para mim. Maid parou o movimento das mãos. Ela olhou para o centro do campo, onde um grupo de mestres e lordes se aglomerava em torno de uma figura caída. O ar parecia ter esfriado 10 graus em um segundo. Foi quando o mundo de Ashford desmoronou com o destino de Baelor. Um grito de agonia percorreu o campo, mas não era um grito de dor física. Era o grito de um reino perdendo sua esperança. O príncipe Baelor, o quebra-lanças, o herdeiro do trono de ferro e o único homem que se levantara para defender Dunk sem pedir nada em troca, estava morto. Não por uma lança inimiga, mas pelo peso do próprio dever e por um golpe acidental que esmagara o seu crânio por baixo do elmo. O luto coletivo foi instantâneo e avassalador. Maid viu homens feitos de aço caírem de joelhos. O som dos sinos de Ashford começou a dobrar. Um toque lento, profundo e fúnebre que parecia ecoar até as muralhas de Porto Real. Dom, dom, dom. Cada batida do sino era um prego no caixão de uma era de ouro que terminava antes mesmo de florescer. Dunk olhou para o corpo do príncipe sendo carregado e sentiu um peso maior que qualquer armadura. Ele era o motivo de Baelor estar morto. Um cavaleiro andante de lugar nenhum havia causado a queda do sol de Westeros. Não carregue esse fardo sozinho, rapaz, disse Maid, sua mão pesada pousando no ombro de Dunk. Baelor sabia o que estava fazendo. Ele não morreu por você. Ele morreu pelo que você representa. Se ele tivesse ficado sentado em seu palanque, ele não seria o quebra-lanças. Ele escolheu seu fim. A noite caiu sobre Ashford, uma noite de velas e choros abafados. Na manhã seguinte, o acampamento começou a desfazer-se. Os lordes partiam com suas comitivas fúnebres e o campo que fora palco de tanta coragem agora estava desolado. Dunk e Egg preparavam-se para partir, o cavalo Trovão carregando o que restara de seus pertences. A estrada continua. Maid Mormont estava montada em seu robusto pônei do norte, pronta para iniciar a longa jornada de volta à Ilha dos Ursos. Ela viu o gigante e o garoto parados na encruzilhada. Dunk parecia mais velho, seus olhos carregando uma sombra que nenhuma água gelada poderia limpar. Ela cavalgou até eles. Sem dizer uma palavra, ela retirou uma moeda de prata de sua bolsa, uma moeda gasta com a efígie de um rei há muito morto, e a entregou a Dunk. Para a próxima refeição, disse ela, ou para o próximo ferreiro, a estrada é longa e o estômago não conhece o luto. Dunk olhou para a prata na palma de sua mão. Obrigado, Lady Maid. Não me agradeça, respondeu ela, ajustando as rédeas. Westeros está cheio de cavaleiros de seda e príncipes de papel, mas hoje eu vi um verdadeiro cavaleiro, alguém que não precisa de um castelo para ser um lorde. Cuide do garoto, Duncan, e cuide dessa sua honra teimosa. Ela vai te matar um dia, mas será uma morte que os bardos terão orgulho de cantar. Ela esporeou o animal e partiu, sua lã pesada desaparecendo na névoa da manhã. Dunk observou-a ir, sentindo o freio do norte se dissipar para dar lugar ao calor incerto do sol do sul. Ele olhou para Egg. O garoto, o príncipe Aegon, estava pronto. Ele não tinha mais o anel de sinete, nem a proteção de seu pai, mas tinha o gigante. Dunk guardou a moeda de prata e subiu na sela. As feridas ainda doíam, o coração ainda estava pesado pela morte de Baelor, mas o horizonte chamava. O ulmeiro de Ashford ficava para trás, uma sentinela solitária sobre o campo de sangue. Mas a história que ali fora escrita não morreria. O cavaleiro do ulmeiro e seu escudeiro real seguiram em frente,
2 vultos pequenos na vastidão dos 7 reinos, caminhando em direção ao próximo capítulo de uma lenda que começara com um soco e terminara com o sacrifício de um rei. A estrada estendia-se diante deles como uma fita interminável de terra batida e cascalho, marcada pelas cicatrizes de 1000 carroças e pelos sulcos deixados pelas ruas de outono. O sol incidia sobre o aço remendado da armadura de Dunk, revelando as marcas de martelo e as soldas grosseiras que uniam peças de diferentes conjuntos, um mosaico de metal que protegia um coração ainda mais resiliente. O futuro, tal como o horizonte enebulado, permanecia incerto e perigoso, ocultando ameaças sob cada sombra de carvalho. Entretanto, enquanto houvesse um cavaleiro errante disposto a empunhar sua espada pelo que era justo, e o conselho de uma viúva do norte para ecoar na memória, lembrando-lhe do peso e do valor sagrado do sangue derramado, a jornada não seria em vão. A canção de Dunk e Egg continuaria a ressoar, nota a nota, elevando-se acima da poeira do tempo e do esquecimento, transformando o simples caminhar de 2 andarilhos em uma lenda eterna. Encerramento. A jornada em Ashford revela que a história de Westeros não é feita apenas de coroas, mas de pequenos gestos de resistência sob a sombra dos castelos. Do ferreiro à viúva do norte, cada voz provou que a verdadeira cavalaria reside na proteção do indefeso, não em títulos. Dunk e Egg não mudaram apenas uma dinastia. Eles despertaram dignidade em servos e órfãos, mostrando que um homem pode ser gigante sem possuir um palmo de terra. Ao encerrar estes 12 capítulos, o Cavaleiro do Umeiro consolida-se como o símbolo de uma promessa de honra. Embora a estrada seja longa e incerta, a luz da estrela de Tanselle continuará a brilhar enquanto houver alguém disposto a retribuir lealdade no escuro de uma cela. Ashford foi o palco de uma tragédia, mas também o berço de uma lenda que prova, mesmo nas trevas, a honra é uma escolha feita a cada passo.